Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um podcast David Blackbeard. E hoje eu quero falar por que, na minha opinião, que os anos 90 foram os melhores anos. Agora, com certeza vai ter gente que não vai concordar, isso é normal. Tem gente que vai achar que antes foi melhor, muito do pessoal mais novo vai achar que os anos 2000 foram melhores. Mas eu tô aqui só para dar a minha opinião e por uma pesquisa, uma enquete que eu fiz, eu vi que muita gente concorda comigo que os anos 90 realmente foram os melhores. Antes da gente continuar, eu vou pedir para vocês, se vocês estiverem curtindo o conteúdo aqui do canal, os podcasts, as aulas de inglês, o material sobre cosmético masculino, cuidados com barba e tudo mais, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso dá uma boa ajuda aqui no canal para a gente conseguir crescer um pouquinho mais, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre a década de 90, gente. Para começar, por que eu acho que a década de 90 foi uma das melhores? Para quem não me conhece, eu nasci em 1900... Nossa, é muito estranho falar isso, né? Eu nasci em 1982, tá? Não sou tão mais velho assim. Tem gente que acha que eu sou um pouquinho mais velho por causa da voz. E lá por volta de 85, 86, não lembro exatamente, a gente se mudou para os Estados Unidos e eu fui criado nos Estados Unidos até 90, 91, aí eu voltei para o Brasil. Então eu posso dizer que eu peguei assim, uma experiência tanto do início da década de 90, né, o final da década de 80 para 90, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, mas uma grande parte mesmo foi aqui no Brasil mesmo, né, em São Paulo. Mas o que eu achei o melhor da década de 90? A década de 90 foi o ponto de virada tecnológico, tá? Foi a década de inovação, vamos dizer, de grande inovação. Foi a década que a gente começou a ter internet disponibilizada para o público, as pessoas começaram a ter celular, começaram a ter aqueles pagers, aqueles beeps, né? Tinha aqueles bichinhos Tamagotchi, não sei quem que vai lembrar disso daí. Mas a grande virada, o grande tchan do negócio foi a internet, né? Porque, para vocês que são mais novos, que estão ouvindo esse podcast, vocês provavelmente não sabem disso, ou talvez já ouviram até falar, mas na nossa época, vamos dizer, no começo da década de 90, que eu tinha o quê? Uns 10, 11, 12 anos talvez, era uma época que assim, a gente saía muito de casa, a gente não ficava trancafiado em casa porque não tinha muito o que fazer. Isso lembrando que, assim, a minha geração ainda era a geração Atari, joguei muito Atari quando era criança, só que aí depois começou a sair Nintendo, começou a sair Super Nintendo, Nintendo não sei o que mais lá. Então era uma época que, assim, a gente tinha aquela vida fora, a gente tinha que sair para encontrar com os amigos, a gente tinha que ligar na casa dos amigos para conseguir achar eles, para combinar de se encontrar e ir para algum lugar. A gente tinha que decorar, que ninguém tinha saco de ficar buscando o número de telefone do amigo no livro, no caderno. Então a gente acabava decorando o telefone dos amigos para poder ligar para eles. Hoje em dia ninguém nem sabe, eu não sei o número da minha mãe, eu não sei o número dos meus amigos, eu não sei nada, porque tá tudo gravado no celular. Mas naquela época a gente não tinha. E quando o pessoal começou a usar celular, por mais que você podia gravar o número lá, a gente ainda sabia decorado, não tinha esse negócio de que é tão fácil hoje em dia. Então isso eu achava muito legal, porque você, por exemplo, marcava de sair com seus amigos, marcava alguma coisa, seja um churrasco na casa de alguém, uma festa, ou simplesmente ir num parquinho ali com a galera para se encontrar. Gente, vamos se encontrar a tal hora? Vamos. E era pontual. Você tem que estar lá a tal hora. Não tem esse negócio de ficar mandando mensagem, não tinha WhatsApp, não tinha torpedo, então a gente nem sabia o que era torpedo. Então, assim, era uma época que se tinha muito mais contato com
com as pessoas do que a gente tem hoje em dia. Ironicamente, vocês já ouviram falar isso, mas eu vou repetir. Por mais tecnologia que a gente tenha hoje em dia, a gente está se afastando cada vez mais das pessoas, porque a gente vive colado no celular. Se não é no celular, é no computador, mas mesmo em casa, eu já me peguei várias vezes sentado na frente do computador ainda mexendo no celular. Então, assim, depois dos anos 2000, que a gente começou a ter Messenger, começou a ter o Orkut e tudo mais, as pessoas começaram cada vez mais se enfiar em casa e se falar assim. Não ligava muito, entendeu? Não tinha muito mais esse contato, vamos dizer, pessoal que a gente tinha antigamente. Então, isso acabou mudando. Tanto que, em breve eu vou até vou ter um bate-papo, uma entrevista com um amigo que é médico, ele trabalha na área de tratando pessoas com depressão. E, como você já deve ter ouvido falar, a depressão do século agora a doença do século hoje em dia é depressão. As pessoas estão cada vez mais deprimidas, quer dizer, cada dia que passa, cada ano que passa, a gente tem mais coisa, tecnologicamente falando, mais avanços, mas a gente está cada vez mais deprimido, mais ansioso. E não pode descartar o fato de que a tecnologia está fazendo uma grande parte dessa depressão mundial que está acontecendo. Então, é um dos motivos que eu falo que a década de 90 a gente tinha muito mais contato com as pessoas. Na nossa época ainda começou a surgir lá no meio da década de 90, começou a surgir, por exemplo, o ICQ, né? De novo, muita gente aqui não vai lembrar o que é o ICQ, que em inglês era uma jogada de letras, né? Porque parece que você está falando I seek you, né? ICQ, que quer dizer eu busco você. Então esse foi realmente o primeiro Messenger, vamos falar, né? O primeiro WhatsApp de computador. E era muito legal, mas não era do jeito que a gente é hoje em dia, colado, ansioso, esperando uma resposta das pessoas. A gente mandava mensagem como se fosse uma secretária eletrônica e a pessoa respondia. Às vezes a gente se encontrava juntos no mesmo momento e aí conversava rapidinho, mas mesmo assim não era tão divertido. Você tá em casa? Tô, legal, tô passando aí. E ponto, entendeu? Então hoje a gente ficou muito mais dependente da tecnologia. Então eu acho que, assim, por que eu coloquei como título que a década de 90 foi a melhor? Porque era o ponto de virada, você ainda tinha as coisas boas da década de 80, que é exatamente esse contato mais humano, e você tinha ainda o início da tecnologia, então você tinha o bom dos dois mundos, né? Na década de 80, começou a aparecer lá nos Estados Unidos, quando a gente morava lá, tinha aqueles celulares gigantes que pareciam um tijolão cinza, né? O pessoal tinha telefone no carro, mas ele era acoplado no carro e ainda tinha um cordão. Então, assim, eu digo que a década de 80, ela ainda tinha muito do antes da tecnologia, e aí a década de 90 veio para começar a mesclar, porque começou a introduzir na vida das pessoas. Então as pessoas ainda queriam ter aquela vida que eles tinham antes, mas desfrutar um pouquinho das novidades que estavam chegando. E aí depois que chegou 2000, passou 2000 ali, que a gente morreu de medo na década na virada do século, né, no ano 2000, que todo mundo achou que ia ter o Y2K, que os computadores iam tudo pifar e a civilização ia cair. E aí começou a vir muita tecnologia muito rápido, mas muito rápido. De 2000 pra frente foi um negócio absurdo, muito, muito, muito rápido. E então, assim, aí que as pessoas acabaram se tornando reféns da tecnologia e da internet. Então, sim, teve coisas boas, não tô falando que não teve. Eu lembro quando saiu os GPS para carro, por exemplo, nos anos 2000. Antes disso a gente tinha que ficar olhando nas páginas amarelas e no guia, não sei o que, para achar as ruas. E aí depois lá pro 2007 saiu o Google Maps, ou 2005, não lembro. Quer dizer, são coisas legais, mas eu digo, a geração hoje em dia não tem muita noção, né? Quero achar um endereço. Você entra lá, você joga no Google, você coloca no Google Maps, você tem uma visão aérea, 3D. É legal? Claro que é, eu adoro, todo mundo adora, não tem como não gostar. Você consegue ter uma noção do lugar que você tá indo antes de chegar lá e como chegar lá e todo o trajeto e o tempo e o trânsito ao vivo. Isso é muito legal. Mas eu acho que perdeu um pouquinho
daquela emoção que a gente tinha na década de 90, que a gente viajava às vezes, pegava o carro para algum lugar, e não tinha GPS, não tinha Waze, não tinha essas coisas, vamos que vamos, a gente vê no caminho, enfim. Então, pelo fato de ser a década de virada tecnológica, eu acho que isso que tornou os anos 90 um dos melhores, se não o melhor. Obviamente, essa é a minha opinião, né? Não vou discutir porque é muito daquilo, né? Pessoas que nasceram nos anos 70 vão falar que os anos 70 era melhor, pessoa que nasceu nos anos 60 vão falar que é melhor. Mas eu acho que todo mundo consegue concordar que a partir do momento que você teve aquele equilíbrio entre a vida que a gente tinha antes da tecnologia e a chegada da tecnologia, foi um momento que realmente fez aí um ponto memorável na história, vamos chamar assim. Tá? Era muito legal. Nossa, eu vou dar um outro exemplo para vocês. A gente ia muito no cinema e na época que cinema não tinha nem assento certo, né? Não era que nem avião que é hoje em dia. Você tem o seu assento, seu número. Ali era fazer fila, chamava os amigos, guardava lugar. Era uma aventura só. E hoje em dia muita gente... Eu, por exemplo, não vou mais no cinema. Eu acho muita baderna. Pessoal, eu particularmente prefiro esperar sair na internet. Hoje em dia você espera 1-2 semanas depois que saiu no cinema um filme. Você tem ele em 4K para assistir no conforto da sua casa, né? Então assim, tem coisas que na época que eu era jovem era legal. Hoje em dia, eu não sei se eu já teria aquele mesmo pique e ânimo para as coisas daquele tempo, né? A gente não pode julgar uma época falando só, ela era melhor, mas se você voltasse agora. Se eu voltasse agora, eu não sei como é que ia ser. Eu acho que eu não ia ter paciência para metade das coisas, porque a gente se acostumou com a tecnologia. Mas naquela época, naquele momento, no tempo e espaço, eu e muitos outros adorávamos o estilo de vida que era. Era muito, muito legal. Então, eu tô me referindo aos anos 90 ser os melhores nesse sentido, tá? A gente não pode descartar que com o avanço da tecnologia, da internet, da comunicação, da globalização, a gente também teve avanços na área da medicina, transporte, então as coisas realmente ficaram muito melhores. Mas é uma época que você pode perguntar para qualquer um que nasceu antes da década de 90, né? Então lá pelos 80, 70, vão falar para você que a década de 90 foi uma das, se não a melhor mesmo, exatamente por esses motivos que eu citei, tá? As músicas, o estilo, o jeito de se viver, é isso, resumindo. Tá bom, gente? Então, para vocês aí que nasceram na década de 80 e curtiram a adolescência na década de 90, vocês sabem do que eu tô falando. Pessoal que nasceu na década de 90 curtiu realmente a década de 2000, né? Então, né, eles já... 2000 para 2010, então eles não têm muita noção. Eu nasci em 1995. Tá, mas você não curtiu nada. Você tinha 3, 4 anos de idade. Né? Você não fez nada. Então, se vocês gostaram desse podcast, se vocês concordam, têm uma opinião diferente, quer acrescentar alguma coisa, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários. Gente, também lembrando a galera que agora o canal aqui a gente tem aulas de inglês. São videoaulas de inglês que eu estou postando aqui no canal, por enquanto está aberto para todo mundo, quero que as pessoas tenham acesso, conheçam, aprendam. E aí, se vocês gostarem, mais pra frente vai ter mais conteúdo, mais aula completa, lives, bate-papo comigo e tudo mais na área dos membros aqui no canal, tá bom? Então ficamos por aqui, espero que todos estejam bem e nos vemos na próxima. Até mais!